Minha intenção, então, é apresentar aqui de maneira breve, vou dizer exatamente uma apresentação, mas uma introdução a um trabalho que eu venho desenvolvendo há algum tempo e que pretendo, inclusive, nós vamos daqui a aproximadamente um mês, no evento específico do Crítica Nacional aqui em São Paulo, que será divulgado em mais detalhes, trazer mais um detalhamento a respeito. Mas a intenção é basicamente o seguinte, é tratar de um tema que envolve aquilo que talvez seja os nossos principais desafios, né? Como organizar e estruturar a direita brasileira para que ela possa ter uma ação política efetiva, capaz de se apresentar como alternativa, não só de poder político, mas capaz de fazer a guerra política contra a esquerda de modo eficiente. Talvez esse é o maior desafio que nós temos. É evidente que nós temos aqui hoje no Brasil, até nos antecederam aqui pessoas com grande capacidade, competência, ou tratando de temas de grande relevância, quanto a isso não há menor questionamento, mas vamos pensar na ação política efetiva que é necessário fazer para que a gente possa enfrentar aquele que é o grande inimigo da sociedade brasileira, hoje do mundo ocidental, que é o movimento comunista articulado com as forças globalistas, e, em particular, seus aliados islâmicos, que tem como alvo uma ação muito direcionada aqui contra o Brasil. E nós, aqui no Brasil, hoje, a direita, quando a gente fala de direita brasileira, as pessoas falam, mas não existe uma direita. Não, eu entendo que existe, sim, uma maioria conservadora na sociedade brasileira, uma maioria de base cristã. Existe um grande número de ativistas que se colocam no campo da direita, seja como conservadores ou liberais. Mas qual que é a nossa grande deficiência? Nós não temos uma ação política articulada, pautada numa estratégia de um lado e numa visão elaborada de ações concretas de curto e médio prazo, pensadas em termos estratégicos. Porque isso é uma tarefa de uma estrutura, aquilo que seria idealmente uma estrutura partidária, e que nós não temos no Brasil, uma estrutura partidária com essa expressão. Bom, então, para começar aqui, para não estender muito, eu gostaria de começar com um diagnóstico, que, embora acho que ele é até meio óbvio, mas é bom mencionar. O que caracteriza a sociedade brasileira nos últimos meio século, né? Entre outros? É a ausência de uma estrutura, a ausência de uma direita conservadora organizada como força política atuante na sociedade. Esse, talvez, é a principal, uma das jabuticabas da característica política e institucional brasileira. A cada eleição, o eleitor brasileiro ele é convidado, não é nem convidado, ele é obrigado, né, por lei, a escolher entre ruim ou pior. Ou você escolhe a social-democracia ou os comunistas, né? Apesar de ter iniciativas pontuais de candidaturas ao longo desse período, mas, objetivamente, a disputa de poder no Brasil, de poder institucional, eu estou me referindo aqui ao poder institucional, evidentemente, vem se dando há muitos anos, há décadas, entre socialistas de um lado, e socialistas e comunistas de um lado, e a social-democracia de outro, naquilo que se convencionou chamar de estratégia das tesouras. E é nessa área que reside no meu. Portanto, o Brasil se torna refém da sua própria classe política, formada majoritariamente por comunistas, socialistas e social-democratas, que torna a sociedade brasileira refém desse segmento e, portanto, incapaz de ela própria encontrar rumos para definir o que nós queremos para o nosso país no futuro. E quem vai dar esse rumo? Bom, quem tem, pelo menos, a obrigação de apresentar alternativas de rumo de futuro para o país é a direita conservadora. E esse é o nosso grande desafio, nos constituir como força política capaz de disputar, não apenas para marcar posição, como se diz em tempos idos, mas disputar efetivamente na sociedade brasileira, se apresentar como alternativa para fazer corresponder aquilo que é a vocação real da sociedade brasileira, que é uma vocação de natureza cristã, conservadora, e que não encontra expressão na classe política hoje que supostamente a representa. Portanto, esse período que o Brasil viveu, de alguns anos, de algumas décadas, aliás, de uma ausência de uma direita conservadora como força política, teve como consequência grande parte das mazelas que nós assistimos, como, por exemplo, a ocupação permanente e constante, como foi bem relatado aqui na questão da educação, da esquerda nas instituições, não só de formação de cultura, mas também nas instituições de Estado, como o judiciário, as instituições de ensino, sejam as básicas ou superior,
Por quê? Porque nós não conseguimos nos constituir como alternativa. Porém, o que acontece? Eu entendo que nos últimos anos, e pouco tempo, em termos históricos, é ontem, né? Nos últimos 4, 5 anos, talvez, tenha havido, de fato, um renascimento, podemos chamar de um renascimento, de esforços da direita conservadora brasileira de procurar se apresentar à sociedade. Esse evento aqui mesmo é um exemplo nesse sentido. Esse renascimento, que vem acompanhado, ele teve a sua expressão muito evidente nos movimentos de rua, que teve períodos distintos, que culminou, no caso, o movimento de impeachment, e ele é marcado também, esse renascimento, por uma presença cada vez maior de autores conservadores, por exemplo, no mercado editorial, que ainda que ele atinja um segmento minoritário da sociedade brasileira, que é o setor letrado, instruído, que lê livros, etc., mas que tem uma relevância e importância muito grande. Então, esse é um fato. Porém, a despeito desse renascimento, nós constatamos isso, que nós não temos ainda uma estrutura política organizada, capaz de, entre outras coisas, por exemplo, de oferecer respostas a cada fato da conjuntura. Todo dia, na política, acontecem fatos relevantes. Qual que é a resposta que a direita dá para isso? Né? Qual é a voz da direita? Quando eu digo voz, não é necessariamente um indivíduo, mas qual que é aquela instância reconhecida como sendo da direita conservadora brasileira que vai dizer o que pensamos a respeito de tal ou qual fato? Nós não temos. Né? Nós temos, talvez, seguramente, pessoas, lideranças nacionais ou regionais, pessoas respeitáveis de expressão, que podem dar a sua opinião, manifestar-se a respeito de um dado fato. Mas nós não temos uma estrutura que expresse esse pensamento, que não só para em termos de disputa na opinião pública, como também capaz de, a cada fato, oferecer ou proporcionar uma diretriz de ação política para os diversos ativistas e grupos e movimentos de direita que existem no país, que são grupos atomizados, extremamente importantes, têm feito coisas muito importantes, mas que são grupos ainda que se atuam de modo isoladamente, uma medida que não há uma articulação nacional maior nesse sentido, mas nós não temos essa estrutura nacional capaz de oferecer essa diretriz, né? Isso que seria essa plataforma que venha a ser, que pudesse vir a ser entendida como a linha de ação da direita de modo completo. Vou dar um exemplo. Quando nós tivemos o processo de impeachment, todos nós aqui, acredito que grande parte dos senhores aqui acompanhou esse processo, o que aconteceu no dia seguinte ao impeachment? Na minha avaliação, aconteceram duas coisas. A primeira coisa, a esquerda sabia exatamente o que fazer. A esquerda era tão bem estruturada em todo o Ocidente, que ela tem, inclusive, estratégias preparadas para dar respostas até nas situações em que ela sai parcialmente derrotada, como foi o caso do impeachment. Ela sabia o que fazer, e está fazendo até hoje. E o que a direita fez no dia seguinte ao impeachment? Naquele momento, eu até escrevi um texto no Crítica Nacional, um pouco com um título de ironia, dizendo, nós ficamos olhando para o céu estrelado, pensando o que fazer daqui para diante. Se o governo Temer é assim ou assado, né? Ou seja, não conseguimos definir estratégia alguma, o que explica, em grande parte, por exemplo, o esvaziamento das ruas, que nós observamos praticamente de um ano para cá. E a esse esvaziamento correspondeu o quê? Correspondeu situações em que, no novo governo, tópicos da agenda de esquerda continuaram progredindo, isso é fato, como, por exemplo, lei de imigração, ou ainda a ação de doutrinação ideológica por parte do MEC, continua existindo. E qual foi a resposta que nós demos? Nós ficamos dando respostas pontuais, reativas a isso. Porque não tínhamos nenhuma estratégia de ação política para aquele grande movimento de rua que era o movimento de impeachment, que fosse consistente com o novo cenário que se estabelecia com o novo governo. Então, ou seja, é a ausência de uma estrutura política capaz de oferecer respostas para isso, né? Pois bem, diante disso, a pergunta o desafio que eu acho que nós temos que fazer, então, é imaginar que o grande desafio para a sociedade brasileira e para as pessoas que estão preocupadas com os rumos da sociedade brasileira, ou seja, a direita conservadora, é procurar, não com urgência, né? Concordo com o Alain aqui, quer dizer, a gente não resolve as coisas com urgência,
mas se resolve com o sentido da necessidade das coisas. É procurar a direita conservadora brasileira se constituir como força política articulada em nível nacional. Nós temos que fazer isso, e isso é uma urgência. Seja através de estrutura partidária. Claro, estrutura partidária no Brasil é complicado, não estou falando aqui de estrutura partidária, estou falando de pessoas com legitimidade, com representatividade, que venham a se colocar para a sociedade e também, obviamente, para os ativistas, respeitando diferenças regionais e políticas que sempre existem, etc., mas para que a sociedade perceba, dizer o seguinte: olha, existe na sociedade brasileira um grupo de pessoas de bem, de direita, conservadoras, que estão tratando de tais temas, que para tal qual fato tem tal posição e tal resposta, que pode servir de diretriz para a ação de ativistas. É isso que nós precisamos com uma razoável urgência. E mais ainda agora, porque a partir no ano que vem, obviamente, acreditamos, né, pelo menos, teremos eleições, e vai haver uma coisa muito curiosa, na minha avaliação. Será a primeira eleição, salvo manobras muito perigosas da classe política, em particular do Poder Judiciário, será possivelmente a primeira eleição que não vai ser pautada unicamente pela estratégia das tesouras. Os brasileiros não vão estar mais limitados a escolher ano que vem entre um socialista ou um social-democrata. Ele vai ter opções reais de direita para disputar, para escolher ano que vem. Se vão ganhar, se não vão, é outra história. Mas essas opções estarão colocadas, em primeiro lugar. Em segundo, temas que realmente dizem respeito à vida dos brasileiros, à vida do dia a dia, brasileiros de todas as classes sociais, todas as regiões do país, eles tendem a estar presentes no dia a dia, tendem a ocupar realmente o espaço na disputa eleitoral do ano que vem. Por quê? Por que eu estou afirmando isso com uma certa convicção? Porque os movimentos de rua nos últimos anos, o desgaste da classe política, a repercussão da Lava Jato, tudo isso criou uma situação na opinião pública em que hoje não dá mais para a gente imaginar que um político convencional vai ser eleito com o discurso pasteurizado que fazia até a eleição passada. Há, por parte da população, um entendimento, ainda que difuso, etc., de que essas pessoas, essa classe política, não está tratando dos meus problemas reais. Meu problema real é o emprego, meu problema real é a violência urbana, meu problema real é na escola o professor doutrinando meu filho, minha filha de 4, 5 anos com educação sexual. São esses problemas reais que afetam a vida das pessoas. Quem, ano que vem, for colocar o dedo na ferida, tratar dessas questões, é que vai ser ouvido pela população. E não um sujeito marquetado com botox falando de gestão do Estado. Porque isso aí é uma coisa que vai servir, não vai atingir a vida real das pessoas. Porque é isso que, na verdade, as pessoas vão esperar que um político, ou quem se propõe a governar o país, venha tratar. Então, para que isso tenha consequência, eu acredito que é necessário, sim, que a gente elabore, ou apresente, ou comece a discutir, uma plataforma que contemple essas preocupações. Eu estou colocando aqui de maneira muito pontual, uma plataforma que leve em conta que a direita brasileira precisa ter um discurso, eu não vou chamar de discurso unificado, porque as pessoas são diferentes, elas têm diferenças políticas que devem ser respeitadas, mas levar em conta que um conjunto mínimo de entendimento básico comum que vá demarcar a nossa fala, a nossa interlocução com a sociedade, para que deixemos de ser reativos e passemos a ser propositivos no sentido de dizer, seja na ação política institucional, seja junto aos chamados movimentos que a gente atua, para dizer o que nós defendemos e obrigar a esquerda a vir debater conosco, a vir contestar. Não como o contrário, como nós fazemos hoje. Portanto, eu entendo que alguns temas precisam começar a ser trabalhados com urgência, com propostas objetivas, claras, pontuais, ser levadas para a população pelos ativistas, por candidatos eleitorais à eleição ano que vem, não importa o meio. Eu falo aqui da política para além da ação institucional. Tratando de temas que eu entendo que são aqueles que são relevantes nesse sentido. Na minha avaliação, esses temas são segurança e defesa da vida. Eu não tenho dúvida. Ano que vem, o Brasil é um país, não preciso repetir aqui para esse público que é informado,
É o país onde mais se matam pessoas em tempos de paz, civis. Morre anualmente mais gente aqui no Brasil do que em conflitos armados no Oriente Médio. Morre mais gente aqui no Brasil anualmente do que em algumas guerras do passado. Isso é sabido, é dado estatístico. É o problema mais... Embora nós tenhamos problemas na economia, é fato, mas o problema mais sensível que afeta o brasileiro comum no seu dia a dia é o problema da violência. Então, nós temos que dar respostas concretas a esse problema. Então, o que nós precisamos fazer, se for para tratar essa questão? Se for para falar com a população aquilo que ela realmente espera. Isso não é demagogia, né? Muita gente acha que falar aquilo que a pessoa quer ouvir é demagogia. Não é. Falar aquilo que a pessoa quer é ser sincero. Porque o problema real da pessoa não é aquele que está na cabeça do ideólogo. O problema real da pessoa é aquele que ela vive. É o problema que ela vive na sua vida concreta. Então, por exemplo, um tema que nós devemos começar a sair como defesa, intransigente. Ó, a direita pensa isso. Um deles, revogação do Estatuto do Desarmamento. É um tema obrigatório. Todo brasileiro deve ter assegurado o seu direito de se defender. Porque é um direito chamado, tem advogados aqui, podem me corrigir, é o chamado direito natural. Você não pode tirar de alguém o direito de proteger sua própria vida, a vida dos seus entes queridos e da propriedade. Um direito que nos foi tomado pelas políticas progressistas de esquerda, de tucanos, de petistas ao longo dos últimos anos, ou no caso, por meio do Estatuto do Desarmamento. Como fazer isso? Por meio de um projeto de lei ou de uma iniciativa concreta que assegure isso e que, se for para ter algum tipo de regulamentação, que ela seja pautada, por exemplo, na segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, como princípio. Aquela que assegura o direito fundamental de defesa acima de qualquer coisa. É preciso também falar de sistema carcerário. A mídia, a grande imprensa, ela pauta essa discussão do ponto de vista de quem está dentro das cadeias. Nós temos que ir para a rua dizer sim, nós temos preocupações com o sistema carcerário, mas não do ponto de vista de quem está lá dentro, mas sim de quem está aqui fora, de que nunca irá para a cadeia, porque nunca irá matar, nunca irá roubar, nunca irá estuprar, nunca irá corromper. Então nós temos que discutir, sim, retomar da esquerda esse monopólio da discussão sobre o sistema carcerário e dizer aquilo que nós pensamos. E não deixar a mídia ficar pautando essa discussão do ponto de vista do criminoso ou do condenado. Um exemplo disso é, por exemplo, exigir uma mudança do dispositivo constitucional que estabelece o limite de cumprimento de pena para 30 anos para quem comete crimes. É sabido que no Brasil um criminoso ele raramente cumpre sua pena. Nós temos as progressões, uma série de mecanismos, temos os indultos. Temos que dizer não a tudo isso. Temos que escrever um documento e dizer claramente, se o indivíduo for condenado a 180 anos de prisão, num processo correto, assegurado o legítimo direito assegurado o seu direito de defesa, mas se for condenado, para além de qualquer dúvida razoável, a 180 anos de prisão, que ele cumpra os 180 anos. Depois ele pode sair da cadeia e procurar uma ONG preocupada em reinserir preso na sociedade, né? Detento na sociedade. Temos que rever os critérios de progressão de pena, que hoje, na prática, permite a qualquer criminoso, tendo cumprido um sexto da sua pena, voltar para as ruas. Nós temos agora nas ruas, de novo, quem matou pai e mãe por conta de dinheiro. Temos na rua, novamente agora, quem matou com uma criança jogando pela janela. A sociedade brasileira não pode aceitar esse tipo de coisa. Então, nós temos que pegar e pôr no papel, dizer o que nós propomos contra isso. Nós propomos, então, que se acabe com o regime de progressão. E ponto final. Nós temos que dizer, por exemplo, claramente, que é para acabar com os indultos, ou com as chamadas, ao longo do ano, né, tem saídas, né, indultos, disso e daquilo. Posso te interromper, Paulo? É assim, a gente tem que administrar o tempo, porque a gente tem que voltar às 2h, a gente tem vários palestrantes à tarde, que tem voos marcados de volta, então a gente vai administrar. Vou pedir para você, uma coisa que é importante concluir, elencar todos os pontos que nós temos que trabalhar, né? Todos os pontos que a gente tem que desenvolver uma estratégia e que parte dessa estratégia o Paulo já desenvolveu e o que ele falou, ele vai apresentar isso num outro evento, que aí o tema será só planejamento estratégico.
Tá bom, é que eu não vi a hora passar aqui, meu relógio passou aqui. Mas, enfim, então eu estou dando um exemplo de segurança. Outro tópico a ser tratado, poder político e organização do Estado. Nós temos que apresentar uma proposta que vai dizer claramente o seguinte: temos que, entre outras coisas, defender extinção de fundo partidário, fim de voto obrigatório, obviamente, fim das urnas eletrônicas, que são inaceitáveis, e voto em cédula, e pautas nesse sentido. Nós temos que falar também da necessidade de mudança dos critérios de composição do STF, para dar um exemplo. Nós temos que falar também um item que é extremamente importante, que diz respeito a direito de propriedade. No Brasil, o Luiz Felipe discorre muito bem sobre isso, o direito de propriedade ele não está garantido por conta do nosso ordenamento institucional. Então, temos que remover da Constituição todos os itens e dispositivos que atentem contra o direito de segurança, contra o direito de propriedade, inclusive sob pretexto de cumprir sua função social. Então, um exemplo. Então, nós temos um elenco de conjuntos que envolve imigração, eu posso continuar aqui, o tempo não vai permitir, imigração, soberania nacional, temos que, por exemplo, um ponto específico de política externa. O Brasil deveria romper relações diplomáticas com ditaduras da Venezuela, Cuba e Coreia do Norte e decidir apoiar financeiramente e diplomaticamente as oposições a esses regimes. Então, é esse conjunto de pautas, de um programa que nós temos que elaborar de modo articulado para levar à sociedade, levar aos formadores de opinião pública, para dizermos aquilo que queremos e obrigar a esquerda a reagir no sentido contrário. E não ficarmos apenas apagando o incêndio, que é o que a gente faz até hoje. Né? Então, vou encerrar aqui, depois a gente continua na mesa. Obrigada, Paulo.